Gente, uma situação aparentemente sem importância pode ter graves consequências para quem tem hemofilia. Quem conversa agora com a gente no Tribuna Independente sobre a importância do diagnóstico dessa doença e os cuidados necessários para o seu controle é a doutora Cristiane Maria Silva Pinto. Boa noite, doutora. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso Tribuna Independente. Muito obrigada, é um grande prazer. Prazer é nosso, obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema que eu, sinceramente, estava falando para a Letícia e para o Tiago, se já vi na televisão, faz tempo que não vejo falar. Hemofilia, não é? Primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é o sangue, né, de uma maneira geral assim, como acontece a coagulação dele, para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Sim, o sangue da gente é dividido, cada um tem as suas partes e as suas funções, né? Então, a gente tem o plasma, que carrega os fatores de coagulação e algumas outras proteínas. A gente tem as hemácias, que são as células vermelhas, que carregam o oxigênio da gente. E tem as plaquetas, que ajudam os fatores de coagulação na coagulação. Eu gosto muito de ensinar, da gente pensar nos fatores de coagulação, que são por volta de 15 no sangue, como se eles fossem corrente, uma corrente cheia de elos, né? Então, conforme um fator vai ativando o outro, os elos dessa corrente vão se fechando, né? E você forma uma corrente que segura o sangramento. Fica mais fácil da gente pensar assim, né? Então, por que a gente, quando bate, quando fura, tem um espetinho, uma coisinha, não sangra sem parar? Porque a gente ativa uma cascata de coagulação, então um vai ativando o outro, que vai ativando o outro, até que a gente forma o coágulo e para de sangrar. Né? Então, se a gente pensar nessa grande corrente que segura o sangramento, quando a gente tem um fator que está sendo produzido menos ou então não está sendo produzido, o que acontece com essa corrente? Não se fecha. Então, se a corrente não se fecha, o sangramento perpetua. Então, é isso que acontece quando a gente tem doença da coagulação, quando a gente tem diminuição ou falta da produção de algum dos fatores da coagulação. Quer dizer, aí não tem esse fechamento e, portanto, por isso que o sangue vai fluindo, vai saindo. Fluindo, isso. Aliás, por falar em quantidade de sangue, Brasil, posso falar para vocês? Nós temos que ajudar as pessoas com a doação de sangue. Olha, na paróquia que eu estava há um tempo, fiz boa parte da minha vida, hoje eu estou em outra paróquia, mas na paróquia que eu estava e vivi a minha vida toda lá, tem um grupo de jovens que faz doação de sangue e você, de repente, pode fazer isso com as pessoas da sua família. Você pode ser doador, doadora de sangue e outras pessoas podem ajudar doando sangue. Você pode criar um grupo de doadores de sangue. É muito Inclusive, importante. Ontem, dia 14, não é? Foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. Isso, a gente tem o Dia Mundial, que é o dia 14, e a gente tem o 25 de novembro, que é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Muito importante agora no frio e nas férias, os estoques dos nossos bancos de sangue costumam cair muito. Doutora? E aí a gente acaba reservando sangue principalmente para situações de emergência. E aí acaba, por exemplo, cancelando cirurgias de pessoas que precisavam fazer a cirurgia, mas que, como eram cirurgias marcadas, não vão conseguir fazer, né, o seu tratamento adequado porque não tem sangue para a cirurgia. Aliás, dizem que a cada doador salvam 3 vidas, é 3 vidas se a gente pensar em 3 adultos, né? E se forem bebês, quantos a gente não ajuda, né? Se forem crianças pequenas. Então, é muito importante nessa época a gente pensar que, apesar das férias, apesar do momento de descontração, a gente podia reservar um tempinho para ajudar as pessoas também. Boa, né? Doutora. Agora, a gente falou sobre o sangue, sobre a coagulação. Então, o que vem a ser a hemofilia? Então, lembrando a hemofilia, nossos grandes embaixadores, o Enfio, o Betinho, né, foram quem divulgou a doença e numa época que a gente tinha muita dificuldade de tratar e com a morte desses dois, a hemofilia ficou um tanto esquecida, mas hoje a gente volta a divulgar isso pelo país, dizendo que nós hoje temos tratamento, né? A hemofilia pode ser a falta do fator 8, quando a gente
chama de hemofilia A, ou a falta ou diminuição do fator 9, que a gente chama de hemofilia B, né? Então, ela é dividida em leve, moderada e grave. Então, leve, geralmente, a pessoa sangra pouco, geralmente depois de cirurgia, depois de extrair o dente, depois de um trauma grande. Então, muita gente vive a vida toda com hemofilia leve, mas não sabe. A gente já fez diagnóstico em um paciente com 75 anos de idade que ia fazer uma cirurgia e a gente descobriu que ele era hemofílico leve. Os moderados que sangram de vez em quando espontâneo, mais frequentemente após trauma, após queda, importante. E os graves que sangram espontâneo. Mas o importante da gente pensar na hemofilia é porque o sangramento não é externo, né? As pessoas, quando pensam em hemofilia, falam, oi, não deixe na piscina porque ele sangra. Mas o sangramento não é externo. Pelo contrário, 80% a 85% dos sangramentos da hemofilia são dentro dos músculos e das articulações. Então, não se vê, né? Então, o sangramento que se vê, que geralmente são os roxinhos, que quando bate, tudo, que são indolores, não são significativos. Os significativos são dentro dos músculos e das articulações, que doem muito e que, se repetidos, produzem um deficiente físico. Agora, quem é hemofílico, muitas vezes não sabe? A pessoa pode ter hemofilia e não saber, doutora? Pode. Mais ou menos 70% das hemofilias vem de herança da família, né? A hemofilia é genética, né? É uma alteração genética no cromossomo X. Então, o homem é um XY e a mulher é um XX. Né? Então, por que a gente pensa que a hemofilia a hemofilia só acomete homem? Raramente, muito raramente acomete mulher. Por quê? Porque se é o X que está alterado e o homem tem um X, se aquele vier alterado, o pobre coitado já é hemofílico. Entendi. E a mulher tem 2X, né? Então, se um X está normal e o outro está afetado, o X normal prevalece e ela é só portadora, né? Ela é portadora daquela alteração genética. Aí você fala, então pode ter algumas mulheres que têm os 2X alterado, que seja hemofílico raro, raríssimo. Mas prevalentemente nos homens. Tá. Agora vamos lá. Se então é algo que a gente não consegue enxergar com facilidade, como é que é feito um diagnóstico? Como que a pessoa, primeiro, suspeita que ela tem hemofilia e, segundo, como é que ela consegue um diagnóstico? A primeira suspeita, quando a gente tem doença na família, nasceu um menino, tem história de hemofilia na família, já se testa, né? Quando não tem, o menino que cursa com hematoma, por exemplo, em batidinhas leves, que na maioria das crianças não teriam nada, essa criança tem hematoma. Toma vacina, faz hematoma grande, às vezes não consegue nem mexer o bracinho, nem mexer a perninha. Caiu, estava coçando a boquinha com um brinquedo, machucou, fica sangrando às vezes 3 dias, né? Então, isso é uma coisa que é um sangramento... Já é um indício. Isso, além do normal. Um exame simples, coagulograma, não te dá o diagnóstico da hemofilia, mas te faz desconfiar, porque o coagulograma é muito alterado, né? E aí, geralmente, é encaminhado para um hematologista que vai dosar a quantidade de fator e, dependendo da quantidade de fator que ele tem, que se ele fabrica menos ou se ele não fabrica nada, vai classificar ele em hemofílico, leve, moderado ou grave. E aí, então, que a gente tem o diagnóstico. Isso. A partir do diagnóstico, quais são os cuidados e os tratamentos que a pessoa tem que ter, doutora? Então, a gente tem tido muitos avanços na área da hemofilia nos últimos 5 anos, principalmente, né? Hoje, a gente não trata a hemofilia com transfusão, igual a gente tratava na época do Enfio e do Betinho, na época que eles adquiriram patologias virais, tipo hepatite, HIV. Hoje, hoje a inativação viral no processo de transfusão é muito boa, então a gente tem assim uma proteção bem significativa, muito próxima de 0, mas hoje a gente repõe para o paciente o que falta nele. Então, falta o fator 8, repõe-se só o fator 8. Falta o fator 9, repõe-se só o fator 9. Infelizmente, como falta no sangue, a gente precisa repor na veia. Então, já que precisa repor na veia, precisa de uma picadinha, pegar a veinha para colocar o fator lá dentro. Uma vez o fator lá dentro, ele permite com que você deixa o paciente muito próximo do normal, então dá para o paciente hemofílico uma coisa que há muitos anos atrás não tinha, qualidade de vida, a oportunidade de poder fazer educação física na escola, fazer natação, de jogar futebol, dos adultos de brincar
com os seus filhos, né? Então, hoje, a gente tem essa possibilidade da gente planejar as infusões do fator para que evite o sangramento, não só tratar um sangramento, porque na hemofilia, sangrar dói. Todo sangramento é seguido de dor, é isso? Principalmente nos músculos e articulações. Certo. Agora, precauções, por exemplo. A senhora falou, por exemplo, de que pessoas que têm hereditariedade, já tem alguém que teve hemofilia na família, muito provavelmente, se for menino, principalmente, tem que tomar um cuidado redobrado. Mas também não é regra, né? Que não. Todos 30% são casos novos. Tá. No caso, por exemplo, de quem já teve uma situação como essa e não foi detectado ainda que ele tem hemofilia, ele pode vir a desenvolver? Existe alguma precaução que essa criança pode ter? A hemofilia é uma doença genética, nasce-se com ela, né? Então, às vezes, se ela é a forma mais leve, às vezes você pode demorar um pouco mais de tempo para reconhecer, porque os sangramentos são menores, né? E aí, um simples exame de coagulação, um coagulograma que dá para fazer até em posto de saúde, é um exame bem simples, bem barato, ele vem alterado e aí já se aventa a possibilidade da gente investigar a possibilidade da hemofilia. E aí já se entra automaticamente nesse tratamento que a senhora estava falando. Sim, uma vez diagnosticado, a gente já recebe o fator, já. Tá. Onde que as pessoas diagnosticadas com hemofilia encontram esse tipo de tratamento? Nós já temos, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, nós temos no nosso país já uma rede preparada para esse tratamento? Nós somos exemplo na América Latina para o tratamento da hemofilia. Aqui no Brasil funciona assim, o tratamento é para todos. O tratamento é pelo SUS. Na realidade, a gente nem consegue tratar a hemofilia pela rede privada, né? Uma vez se faz diagnóstico, ou, por exemplo, no Capão Redondo ou no Morumbi, o tratamento é o mesmo, tá? Para todo mundo. Então, é disponível para todo mundo, só feito pelo SUS. A gente tem centros, referências para tratar doenças da coagulação, entre elas a hemofilia. Aqui em São Paulo, a gente está lá na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, onde eu estou, o Hospital Brigadeiro, Santa Casa de São Paulo e o Hospital das Clínicas. Então, são os quatro centros de referências dentro do estado de São Paulo. E assim como nós temos dentro do estado de São Paulo, nós temos no Brasil todo, ao menos um centro de referência por estado, com pessoas capacitadas para tratar doenças da coagulação e que fornece gratuitamente o tratamento para o paciente. Coisa boa, né? Olha, tem uma participação aqui muito interessante. Boa noite, Fábio e doutora. Eu me chamo Marta, moro aqui no sertão de Pernambuco. Olha só, acompanhando a Rede Vida. Desde criança, doutora, eu sonhava em ser doadora de sangue e de órgãos. Com muita tristeza, eu descobri que estou impossibilitada por ser portadora de trombofilia pelo fator V5 de Leiden. É isso? Fator 5 de Leiden. Leiden. O que é esse fator? Essa é uma mutação genética que predispõe à trombose. Na realidade, a gente tem no nosso organismo o sistema que coagula, né? Então, são os fatores que promovem a coagulação e a parte que anticoagula, né? É o inverso da hemofilia, Isso, então, né? É o inverso. Na realidade, quando falta fator de coagulação, você sangra. Quando tem excesso, você faz trombose. Você faz trombo que não precisa, né? E aí, essa mutação é uma mutação que na realidade tende a promover trombose em situações de risco. Então, quando você não é capaz de fornecer um sangue que seja isento de complicações para o doador, você, infelizmente, descarta este doador. Porque uma vez que você está tirando o sangue de uma pessoa, ela tem que ser capaz de fornecer o que o doador está precisando. Porque quem precisa receber sangue, geralmente está doente, precisando bastante. Então, tem que ter uma qualidade, a gente precisa preservar também o receptor, né? Agora, esses fatores que a senhora falou que são aplicados para quem é hemofílico, são para todos os tipos sanguíneos? São, não fazem reação para tipo sanguíneo. Tá. Não, o fator de coagulação pode ser aplicado em diferentes tipos sanguíneos. Que coisa boa, hein? Tá vendo? Uma coisa boa aí. Sim. Olha só, a Ivone do Maranhão, beijo carinhoso a todo o povo maranhense acompanhando a Rede Vida. Ah, que legal. Brasil ligado aqui na Rede Vida. Obrigado pela audiência muito boa dessa sexta-feira. Ela diz assim, boa noite, Fábio, doutora Cristiane. O meu neto
tem 7 anos de idade, e às vezes ele aparece com algumas manchinhas escuras. Eu cheguei a pensar que era brincadeira dele, mas apareceu uma mancha na barriga próxima ao umbigo. Pode ser um indício de hemofilia, doutora? Então, tem algumas doenças da coagulação que às vezes o fator de coagulação é um pouquinho diminuído e aí às vezes ele aparece com hematomas. O que a gente tem que lembrar é que criança é um ser muito ativo. O meu marido costuma brincar comigo que da cintura para baixo é canela em criança, não é verdade? Porque os bichinhos não param quieto e estão sempre batendo nas coisas e a gente não percebe, não é verdade? Então, assim, importante é, se está aparecendo além do normal, leve ao médico. Um simples coagulograma já é um indicativo de algum problema que pode ser investigado pelo hematologista. Olha só, a pergunta agora vem, deixa eu ver aqui, Priscila, de Brasília. Um abraço carinhoso ao povo brasiliense. Boa noite, Fábio. E doutora, ultimamente eu tenho tido muitos hematomas próximo da minha menstruação. E além disso, eu tenho um hematoma há 2 anos que nunca dissolveu. Já fui doadora de sangue e o meu sangue é O negativo. Eu posso ser hemofílica, doutora? Principalmente por o aparecimento desses hematomas? Uma coisa que é bem importante deixar bem claro, que as doenças da coagulação nada tem a ver com a tipagem do sangue. Elas podem acontecer independente de ser O, A, B ou o que for, né? O sistema de coagulação é um sistema diferente do sistema de tipagem sanguínea. E que, na realidade, ela notou que esse sangramento apareceu mais na idade adulta. Geralmente, doença de coagulação aparece desde criança, né? Os sangramentos acontecem desde criança porque a pessoa nasce com essa mutação. Pode ser que ela tenha alguma coisa adquirida e, na realidade, se ela suspeita que isso está ficando mais frequente, a visita ao médico se faz necessária, né? Para a gente poder investigar. Porque, assim, roxo é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que tira dente, sangra um pouquinho e acha que sangrou muito. E tem gente que tira dente e, às vezes, molha 3 gases e fala, olha, não sangrei nada, né? Sangramento é uma coisa muito pessoal. Eu estava conversando com aquele advogado que a gente estava aqui no início do programa e ele estava falando que ele tem pavor de agulha. Então, assim, por isso que é tudo muito pessoal. O sangramento e essa sensação de ver o sangue impressiona, pessoal. É bem pessoal. A Daniela está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Ela diz assim, quando a hemofilia aparece em pessoas do sexo feminino, doutora, como que é feito o tratamento? É diferente do homem? Não, igual. Quando você repõe, quando precisa repor o fator, o tratamento é igual para ambos os sexos. Ok. Bom, gente, quero agradecer a participação de todos vocês aqui nessa noite. Quero agradecer a doutora pela presença aqui. Eu que agradeço. Quero passar os seus contatos. Posso? Pode. Olha, gente, se você tem mais dúvidas sobre a hemofilia, pode procurar a doutora. Tem aqui o site do Instituto Hemomed de Oncologia e Hematologia, www, está aparecendo aqui no vídeo, .hemomed.com.br. Tem um telefone aqui de São Paulo, 11 3660 5988. 3660 5988. Certo, doutora? Certíssimo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer todo mundo. E a gente falar sobre hemofilia, né? Um assunto tão importante que a gente não vê na TV, né? Que bom. Obrigado, tá? Eu que agradeço.